Já recebendo aqui Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, mais uma vez, a você, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, Lídia, e boa tarde para você que segue em nossa companhia. Vamos falar ainda, sobre esse processo de independência, essa comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. E, Elivaldo, hoje o Palácio de Karnak recebeu o Genipapo, a fronteira da independência. Uma série de 10 episódios com os personagens da Batalha do Genipapo, uma superprodução que você vai acompanhar aqui na TV Cidade Verde no sábado, às 6h15 da tarde do sábado. E Elivaldo Barbosa, hoje 2 episódios foram exibidos no Palácio de Karnak. Exatamente, Joelson. Foi uma exibição bem assim, privê mesmo, porque era uma plateia bem reduzida. A governadora Regina Souza, o diretor da Frame, que produziu a série, o Alexandre Melo, que fazia muito tempo que eu não via pessoalmente o Alexandre Melo. No Karnak. No Karnak, exatamente. E também o deputado Fábio Novo. Ele era secretário de Cultura quando o projeto começou a ser desenvolvido, que teve a lei de incentivo à cultura, que ajudou. O senhor Fernando Oliveira, representando o empresário João Claudino Júnior, lá do Armazém Paraíba, do Grupo Claudino, foi um parceiro também, junto com a Equatorial, e o secretário de Cultura, que nós mostramos logo na abertura do Jornal do Piauí. Eu fiquei super curioso, Joel, eu também fiquei quase como espectador, ficou até difícil de fechar a matéria, viu, Lídia? Porque eu estava olhando era pro filme também, né? Estava vendo, assistindo os 2 episódios, assisti os 2 episódios. Rapaz, eu fiquei impressionado com o padrão, a qualidade, eu acho que realmente o Piauí dá um passo importante para o desenvolvimento de produções especiais. E no final, o diretor falou sobre o tema, Alexandre Melo, e a governadora também, Regina Souza, do que ele representa, do que essa produção representa para o estado do Piauí, para a nossa história, projetada agora Brasil, mundo afora. Então vamos ver como foi as impressões da governadora Regina Souza após assistir os 2 primeiros episódios de Genipapo, a fronteira da independência. Vamos ver. Fiquei encantada, fiquei feliz de ver que o resgate que está sendo feito, e eu acho que essa, pela mostra, deve ser a mais completa tradução da nossa história mais recente, desses 200 anos no Piauí, construindo a história do Brasil, inclusive participando como protagonista das lutas pela independência. Então, só tenho a agradecer a Secretaria de Cultura que teve essa feliz ideia, mais com o Alexandre, com todo o pessoal que trabalha com ele, e os patrocinadores também que possibilitaram, que não é uma produção barata, para fazer isso aí. Tem um custo que, se não fosse essa lei de incentivo à cultura, talvez a gente tivesse tido dificuldade de fazer com fontes próprias de recurso, mas eu tenho certeza que o resultado vai agradar a todo mundo. Só pela essa mostra aqui, essa paisagem, essas imagens, essa fotografia, a música, no cinema eu observo tudo, essas coisas. Eu fiquei já muito feliz de ver, ainda em condições, ele mesmo falou que tinha que adaptar a TV, que não teve alguns probleminhas, mas a população não perde por esperar assistir na TV Cidade Verde, e depois a intenção é levar para onde puder levar, vai estar nos canais aí de rede, e também é mais importante que as crianças nas escolas tenham conhecimento da verdadeira história. Então, acho que sessões de cinema nas escolas vai ter que ser um conteúdo no ano que vem das escolas do estado, dos municípios que quiserem também fazer. Excelentes as impressões da governadora Regina Souza em relação ao Genipapo, a fronteira da independência. Impressionante. O diretor Alexandre Melo conversou com você, Elivaldo? Conversou também. Ele, inclusive, ressaltou um aspecto que, geralmente, para quem produz, para quem está acompanhando, escolhendo as locações, ele chegou a conclusões incríveis. O Piauí realmente compete com o mundo em paisagens para fazer exatamente produções dessa natureza. E ele adiantou pontos importantes da minissérie, Joelson. Vamos acompanhar. O telespectador pode esperar toda a construção e tudo que aconteceu para chegarmos até a Batalha do Genipapo e quais os reflexos dela. São 10 episódios de 30 minutos. Estamos fazendo apenas uma exibição em primeira mão aqui no Teresina Shopping para alguns convidados, agora na quarta-feira, às 19 horas. Temos 300, podemos chegar a 400 lugares, convidamos todos a estarem presentes. A gente deverá exibir os 2 primeiros episódios lá, dessa saga de 10 episódios, e eu e o Chico Rasta vamos estar lá conversando a respeito do desafio da guerra que foi durante 11 anos conseguir levantar os recursos, produzir no meio de uma pandemia de Covid, com todo mundo isolado,
sem nenhum caso, graças a Deus, mas nós tivemos os melhores atores piauienses, os melhores atores brasileiros que nós conseguimos levantar, assim como na Guerra do Genipapo, que eu sempre digo guerra e não só batalha, nós temos muitos atores piauienses, maranhenses e cearenses, e temos alguns gaúchos, alguns paulistas, alguns portugueses envolvidos no processo. Como se aproxima da realidade do que verdadeiramente aconteceu aqui no Piauí na época. Muito bom poder ver cada vez mais os piauienses orgulhosos desse episódio histórico que é esse processo de independência, né? Que começa em 19 de outubro, se estende até o dia 13 de março, com a Batalha do Genipapo, ou a Guerra do Genipapo, como diz o Alexandre, e cada vez mais, repito, o piauiense orgulhoso de participar do processo que define os destinos do nosso país. É realmente incrível que seja assim. Né, Lídia? Uma batalha maravilhosa, história maravilhosa, nós fazendo parte disso. E aí a TV Cidade Verde exibe Genipapo, a fronteira da independência, a partir das 6h15 aqui na TV Cidade Verde, no sábado, dia 22 de outubro. A história do Brasil, esse processo de independência do Brasil, sempre foi contada excluindo o Nordeste, né? E até na minha época mesmo de escola, pouco se falava sobre a batalha do Genipapo, e o que se falava era de forma bem superficial. É como se o Nordeste, o Piauí, não tivesse participado desse processo de independência. E os historiadores do Nordeste começaram, de fato, a estudar, a pesquisar e a cobrar o protagonismo da região e do Piauí, principalmente com a Batalha do Genipapo, nesse processo de independência, né? Foi a batalha mais sangrenta, a considerada batalha mais importante nesse processo de independência, né? Pelo resultado, o impacto que ela teve no resultado da independência do país. E isso foi omitido da nossa história, né? Por muitos anos, e agora a gente está cobrando esse protagonismo, né? E não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro está tendo consciência, né, da importância do Nordeste e do Piauí nesse processo. Há caso até de historiador famoso, Joelson, que ao fazer referência à Batalha do Genipapo, dizer que foi uma batalha importante, teve lá o seu papel, que foi realizada lá no sertão do Ceará. Você vê, né? Falta de informação e referência.